Bom dia. Bom dia. Hoje o Globo Rural apresenta as principais questões ambientais da agropecuária. O uso indevido das terras e o que isso acarreta na vida dos agricultores, e como as práticas tradicionais e avançadas podem auxiliar no controle da erosão. A agricultura no Brasil é uma das principais bases da economia do país, desde os primórdios da colonização até o século XXI, evoluindo das extensas monoculturas para a diversificação da produção. A agricultura é uma atividade que faz parte do setor primário, onde a terra é cultivada e colhida para subsistência, exportação ou comércio. A atividade do setor agrícola é uma das mais importantes da economia brasileira, pois, embora componha pouco mais de 5% do PIB brasileiro na atualidade, é responsável por quase 100 bilhões em volumes de exportações, em conjunto com a pecuária, segundo dados da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SRI. A produção agrícola no Brasil, portanto, é uma das principais responsáveis pelos valores da balança comercial do país. E veja os outros assuntos do programa de hoje. Cultivo milho, plantio direto, o porquê dos defensivos agrícolas e as plantações onde são utilizados. Como a forma de uso não agrícola e a atividade agropecuária podem acarretar na erosão e degradação do solo. As atividades agropecuárias e algumas formas de uso não agrícola da superfície, como a exploração mineral, podem causar a erosão e a degradação do solo, como mostra nosso repórter Guilherme Chevran. Estamos aqui no Chevron, no município de Bom Jardim, onde sinais da erosão já começam a ser visíveis. A erosão ela ocorre por causa de vários fatores, dentre eles a água corrente, também como a atividade humana. Como a erosão pode ocorrer também pela ação do ser humano, ela pode ser acelerada pelas técnicas agrícolas inadequadas, constante exploração do solo, desmatamento, atividade de mineração, pastoreio de animais e entre outros. E quando isso ocorre, meios ambientes, as áreas cultivadas de população de geral podem sair muito prejudicadas. Aqui nós podemos ver sobre o pastoreio de animais, que acaba acarretando na erosão do solo. Em condições naturais, esse processo é muitas vezes controlado e limitado pela presença de cobertura vegetal, que funciona como camada de proteção. Parte da água da chuva que cai sobre a vegetação evapora antes de atingir o solo. As folhas funcionam como redutores de velocidade dos ventos. As raízes das plantas formam uma teia de fixação de partículas do solo, diminuindo os efeitos eróticos da água e dos ventos. A chuva pode arrastar nutrientes do solo para camadas inferiores ou para rios e lagos. Tal processo, chamado lixiviação, acaba por empobrecer o solo, tornando mais ácido, o que dificulta a atividade de organismos e retenção de nutrientes. A acidez, pode ser corrigida por meio de colagem, que consiste na aplicação de calcário. Entretanto, se a lixiviação for contínua e intensa, ocorrerá a laterização, formando-se hidróxido de ferro, ou de alumínio e níquel, contribuindo para compactar o solo, dificultando a aração e possibilidade de agricultura. A aceleração dos processos erosivos causou brusca diminuição da fertilidade do solo e o avanço da desertificação, caracterizada pela perda total ou pela redução do potencial biológico da terra. Suas causas estão relacionadas a variações climáticas e à ação do ser humano, que podem ocorrer separadas ou simultaneamente. Entre as ações humanas variam de desmatamento, queimadas e uso inadequado do solo. O agronegócio também tem se constituído como um fator importante para a degradação do solo e a desertificação em diversas regiões. O barulho da motosserra é um duro golpe contra a natureza. A caatinga é derrubada para virar lenha, carvão. Mas o desmatamento não é a única agressão. A terra também sofre com a criação desordenada de animais e as técnicas antigas e predatórias de cultivo.
Tanta degradação transforma terras férteis em áreas improdutivas. É a desertificação. O solo sem vida foi o que restou para o senhor Manuel, em Cabrobó, no sertão de Pernambuco. 30 anos aí atrás, a gente olhava assim, era uma maravilha, uma beleza. Os terrenos tudo cultivado, tudo plantado. E hoje a gente está vendo aí tudo abandonado, deserto. Um estudo feito com imagens de satélites por estes pesquisadores mostra que a desertificação avançou 140% nos últimos 10 anos no semiárido brasileiro. Hoje, mais de 72.708 km², área equivalente aos estados de Sergipe e Rio Grande do Norte, estão desertificados. A combinação por um lado, o fator climático, que representou essa grande seca, juntamente com aquele uso, digamos, a sobreexploração do recurso natural, vai acabar exacerbando o problema e isso, de certa forma, justifica esses números. Os impactos ao meio ambiente são mais graves em 4 núcleos de desertificação: Gilboés, no Piauí, Seridó, no Rio Grande do Norte, Paraíba, Irauçuba, no Ceará e Cabrobó, em Pernambuco. Áreas extensas estão cobertas de pedras e poucas plantas mais resistentes, como os cactos. Nas áreas, numa situação dessa, que a gente vê que ali está quase, vamos dizer assim, proibido de ter vida. Não tem como ter vida numa área mais dessa. Este agricultor teve que derrubar quase 3.000 bananeiras, porque as bananas não cresceram. Você pode trazer qualquer agrônomo aqui, que ele vai constatar que 70% do terreno está desertificado. Nessas casas abandonadas viviam 25 famílias que trabalhavam na fazenda. Sem poder plantar, tiveram que ir embora. A desertificação cobra um preço muito alto da natureza, mas não é uma sentença reversível, como no assentamento Florestal Fernandes, em Carindé de São Francisco, no Alto Sertão de Sergipe. Os agricultores aprenderam a manejar corretamente o solo e a usar tecnologia simples para recuperar a terra no projeto que tem o apoio da ONU e de ONGs. A cisterna acumula a água da chuva para o plantio na horta. Se você fizer a manutenção certinha do solo e o cuidado, aí você, com cuidado para não deixar os nutrientes se arrastar, aí você vai voltar a produzir nele com certeza. Os moradores construíram dezenas de pequenas barragens de pedras, que ajudam a conter as erosões e evitam que a parte fértil do solo seja levada pelas enxurradas. Também recuperaram uma nascente que estava soterrada e que agora garante água para os animais e para as plantas do reflorestamento. As casas ganharam fogões ecológicos, que consomem pouquíssima lenha e poupam a caatinga. Agora a gente está mais consciente que não pode estar degradando a mata. E se a gente não começar agora, a gente vai ficar sem terra para plantar, sem água para beber. Nós devemos cuidar da terra para que ela não venha morrer, porque é vida e nós temos que cuidar. Um método que ajuda a preservar a fertilidade dos solos é a rotação de cultura. A rotação de culturas consiste em alternar, de forma ordenada, diferentes espécies vegetais em determinado espaço de tempo, na mesma área e na mesma estação do ano. As espécies escolhidas devem ter, ao mesmo tempo, propósito comercial e de recuperação do solo. Dessa forma, evita-se também o desenvolvimento de pragas e doenças devido à alternância de espécies de plantas hospedeiras. Entre os benefícios se encontra a melhoria das características físicas, químicas e também biológicas do solo, aumento da produtividade e reposição da matéria orgânica. A rotação de cultura, na verdade, a gente usa para não deixar alastrar doença na mesma horta. Por exemplo, quando você repete o quiabo na mesma terra, tirando um e colocando outro, há risco de entrar doença mais nematóide e várias outras. Então a gente procura diversificar, ou moranga, ou milho, entendeu? Agora já o maracujá foi um opcional mais da gente começar a produzir um fruto, já diversificar o nosso produto dia a dia, na oferta no caso. E as outras mais é só por rotação de cultura mesmo. Para a obtenção de máxima eficiência na melhoria da capacidade produtiva do solo, o planejamento da rotação de cultura deve considerar o uso preferencialmente de plantas comerciais, pois essas implicam em geração de renda para o produtor. Utilização de culturas que possuem sistemas radiculares diferentes, gramíneas e leguminosas, onde cada espécie deixa um efeito residual positivo para o solo e para a cultura sucessora. Sempre que possível, associar espécies que produzam grande quantidade de biomassa e também de rápido desenvolvimento,
cultivadas isoladamente. A reportagem a seguir nos mostra a importância da adubação verde, que, em auxílio dos fertilizantes, permite a preservação das plantações. A adubação verde é uma prática agrícola que visa a utilização de plantas que produzem grande quantidade de biomassa para o fornecimento de nutrientes e melhoria da qualidade do solo. De uma forma muito simples, podemos dizer que essa prática visa a utilização de vegetais na adubação do solo. Essas plantas geralmente são cultivadas junto às culturas de interesse, auxiliando no seu desenvolvimento, crescimento e saúde. Como mostra essa grande plantação do engenheiro. A cultura da cana é assim, você cultiva ela, corta, no ano seguinte ela mesmo brota e você consegue fazer isso sucessivamente durante alguns anos, em média uns 5 anos. Nesse período de 5 anos, logicamente você está cultivando uma cultura que está colhendo, está extraindo alguns nutrientes e de certa forma você vai, com o tempo, pode ir empobrecendo esse solo, né? Então nessa renovação você pode utilizar esse cultivo com esses adubos verdes para estar recuperando e mantendo essa fertilidade do solo. A adubação verde, geralmente feita com plantas leguminosas como a soja e o feijão, garantem um solo forte e muito mais produtivo. Elas melhoram não o aspecto químico, porque ela tem uma capacidade de uma interação com bactérias nas suas raízes, e essas bactérias têm uma relação simbiótica, isto é, uma ajuda a outra. De que forma? Essa bactéria ela coloniza essas raízes das leguminosas e tem uma capacidade de fixar o nitrogênio que tem no ar, na atmosfera, fixam nas suas raízes. Geralmente são plantas que têm um enraizamento bastante vigoroso, bastante forte, né? E acabam também melhorando a própria estruturação. Em algumas situações que o solo está compactado, existem algumas espécies que têm essa capacidade desse desenvolvimento radicular, melhorando também essa descompactação, né, do solo. O adubo orgânico é constituído de resíduos de origem animal e vegetal, como folhas secas, gramas, restos vegetais, restos de alimentos, esterco animal e tudo mais que se decompõe. É um insumo muito utilizado na agricultura, principalmente por quem prefere usar apenas produtos naturais. Esses materiais sofrem decomposições e podem ser introduzidos pelo homem por meio da compostagem. Aqui é o galinheiro, a gente bota a serpilha para dar o esterco para a horta. Tanto no campo quanto nas cidades ainda é comum o desperdício de resíduos que, sem qualquer custo, podem ser reaproveitados para produzir compostos, realizando a ciclagem de nutrientes e misturas naturais destinadas a melhorar a matéria orgânica do solo e, consequentemente, favorecer a nutrição e o crescimento das plantas. Devido à propriedade de armazenar água, a matéria orgânica é má condutora de calor, diminuindo as oscilações de temperatura durante o dia. A adubação atua como agente cimentante das partículas do solo, formando agregados bastante estáveis. A matéria orgânica pode deter de 4 a 6 vezes mais água do que seu próprio peso, diminuindo a erosão. Os repórteres Guilherme e Cíntia nos apresentam outros sistemas de proteção ao solo. Um dos métodos destinados a reduzir os efeitos de erosão por meio da proteção mecânica é o cultivo seguindo curvas de nível no terreno. Dessa forma, evita-se a formação de efeitos naturais de enxurradas, como podemos ver ali com a plantação do café. Essa técnica também contribui para evitar o movimento de massa, o qual aos poucos provoca o escorregamento de determinado volume de terras, o qual é perceptível para a inclinação de árvores na encosta, por exemplo. Outra técnica consiste no terraceamento, empregado em vertentes montanhosas, onde a erosão pela água das chuvas representa uma ameaça ainda maior, uma vez que os terraços produzem a velocidade das águas cortantes. O trabalho erótico do vento pode ser combatido por meio do plantio de espécies vegetais que atuam como quebra-ventos. Longas fileiras de plantas saem cultivadas ao lado, reduzindo a evaporação, o que preserva a umidade. Além disso, fornece moradia a aves e outros inimigos naturais, de pragas agrícolas e animais polinizadores.
Bom, o cultivo mínimo ele é o sistema no qual ele vai utilizar a menor mobilização do solo, diferente do sistema convencional, que o preparo vai ser primário, né? Que vai ser, por exemplo, em operações mais profundas, normalmente realizadas com arado, né? Para lugares maiores, como foi utilizada aí no vídeo. E também tem o plantio direto. Ele é definido como sistema de semeadura, no qual a semente é colocada diretamente no solo não revolvido. E vai abrir uma pequena cova de profundidade, como dá para ver ali na imagem, e com largura suficiente para garantir uma boa cobertura de contato com a semente e com o solo, de modo, né, que o solo não vai ser movimentado. E o controle de plantas daninhas antes e depois do plantio, em volta da vegetação, é geralmente feito com herbicidas ou também pela utilização de enxadas. Todo produtor terá que lidar um dia com pragas agrícolas, que são uma realidade comum nas plantações e lavouras. Além disso, o clima tropical do Brasil favorece o aparecimento de alguns tipos de bactérias, pequenos animais, fungos e ervas. Isso pode prejudicar seriamente a lavoura. Por esse motivo, é fundamental conhecer as principais pragas que existem no país e entender quais os melhores meios de manter a sua plantação segura. Saiba mais sobre o assunto. Olá, bom dia. Hoje eu estou aqui com o meu entrevistado, meu tio. Eu vou entrevistar ele sobre um bocadinho sobre a plantação que ele faz aqui de alface. Bom dia. É o seguinte, a base do plantio da alface são dois tipos de veneno que a gente fala de usa veneno e um adubo de folha. O primeiro que eu vou mostrar é o nativo. Porque acontece o seguinte, a alface, como vocês veem isso aqui, ela dá uma folha amarela. Que a gente pega de baixo aqui, ó, que se chama uma doença, se chama mídio. Ela usa muito debaixo da folha e costuma ser, alguns chamam até de uma podridão, outros chamam de mofo, que dá na folha da alface. Então a gente usa esse produto, que é o nativo, né? É um fungicida, é sistêmico, então a gente usa na folha, a princípio. Em algumas épocas, principalmente na época do verão, a gente usa outro produto, que é o Lanate, que já é um inseticida que a gente usa no miolo da alface, que ela dá aqui, a gente chama de, nome popular aqui, de pulgão. Já é esse produto, que é o Lanate, né? E às vezes a gente mistura com outro aqui, que é o Decis, e a gente usa no interior da alface, como eu já expliquei, aqui no miolinho, que ela costuma dar, a gente chama de pulgão. Vou mostrar bem aqui. Olha aqui bem no meio, no caso aqui não tem, né? Mas ela costuma atacar nesse miolinho aqui, nas folhas mais novinhas da alface. Logo no miolo aqui mesmo, que é o pulgão, que a gente usa. Às vezes dá pulgão, largata, depende da época. E por último, a gente usa esse adubo, o Agrivale, que é o adubo de folha, para completar o ciclo do plantio. No final, faltando 15 a 20 dias para a colheita, a gente usa esse adubo, que é o adubo de folha. O básico da alface é esse. E você usa esse defensivo agrícola em que época? Esse defensivo é usado mais na época do verão. No inverno a gente usa muito pouco. Usa mais mesmo a parte em que a gente chama de mofo, que dá nas folhas de baixo. Mas pulgão, essa largata, ela costuma atacar mais na época do verão, na época quente que a gente fala, né? Então, e tem explicar também que esses inseticidas, esse fungicida é usado só no começo do plantio. Assim, 15 dias no máximo de plantado. Depois, quando for no final, na reta final da colheita, no arremate, a gente já não usa mais. É só um preventivo. E você usa esse defensivo o ano todo, diariamente, por semana, como? Não, a gente não usa o ano todo. A gente usa, vai analisando, a gente planta, faz o plantio e fica analisando. Porque a gente faz o máximo para evitar de usar esse tipo de veneno, esse defensivo agrícola, para, né, que é um produto natural, um produto que a gente faz o máximo para não usar. Mas existe uma época que a gente é obrigado a usar, mas normalmente se usa muito no verão. No inverno quase não se usa. Então, mas com certeza a gente espera dar os primeiros sintomas, após aparecer os sintomas a gente
começa a aplicar o defensivo agrícola. Agora a gente está aqui na lavoura de beterraba e ele vai explicar um pouquinho para a gente sobre os outros venenos que ele também usa, que são praticamente os mesmos que vocês usam nas outras lavouras, né? O defensivo agrícola que a gente usa aqui na beterraba é o Cocid, né? Por quê? Ela ataca muita doença nas folhas, como quase 90% das plantas, né? Então ela ataca muitas folhas, como pode olhar aqui, existem umas manchas foliar. A gente olhando aqui, ó, existem essas manchas foliar. Então esse defensivo aqui, esse fungicida, é para combater essas manchas na folha, a princípio. E o porquê? A beterraba, ela cresce pela folha. Desde o momento em que as folhas não existem mais, você tem que tratar da folha, que normalmente, naturalmente, a beterraba em si, né, vai crescer. Então a gente usa esse defensivo fungicida para a folha, para as manchas, para o mídio, que dá muito, que ataca, né? É um bactericida, e esse adubo de folha, que é o mesmo que você usa na alface. Que é o mesmo que a gente usa na alface. Para quê? Porque a beterraba, para crescer, ela depende da folha, né? Da folha, ela cresce pela folha. Desde o momento que tem folha, ela está crescendo, normalmente, naturalmente. Se as folhas começar a manchar, a ficar com doença, a doença atacar na folha, normalmente ela não vai ter o crescimento normal e natural. Então a gente usa muito o adubo de folha. O tratamento da beterraba é na folha. Claro que a gente usa alguns adubos, né, orgânico, natural, mas o básico é na folha. Muito obrigado por ter feito a entrevista com a gente está muito feliz e tudo de bom para suas plantações. Tá bom. Eu expliquei o que a gente usa aqui, né? Porque aqui é uma agricultura familiar, né? Não é uma agricultura grande, industrial, né? Vamos botar assim, de grande porte. Então, isso a plantação que a gente faz aqui, a gente entrega por aqui mesmo, é uma coisa de mínima. Uma agricultura familiar, é o básico que a gente faz, mas a gente planta muito pouquinho, não tem aquela coisa profissional, né? É coisa de horta, coisa de caseira. Mas graças a Deus elas estão muito lindas, está de parabéns. Muito obrigada. Agora a gente está aqui na plantação de ervilha e deixa eu te perguntar, qual o defensivo agrícola que você usa aqui e por quê? A gente aqui usa o Cocid, né? Que pode ver aqui, é um fungicida e bactericida. A bactéria, o que acontece? Ataca muito na ervilha, usa o Cocid a princípio e usa também o nativo. É o mesmo sintoma da alface às vezes. Uma ferrugem, que aqui, eu vou mostrar aqui, é o seguinte, na ervilha já não tem o problema de pulgão, mas existe uma doença que ataca muito nela, que é o mídio, que a gente chama, que pega debaixo da folha. Vou mostrar aqui para vocês, apesar que a folha já está um pouco já velha, a ervilha não é no começo do plantio, mas ela se ataca muito a princípio debaixo da folha. E com essa doença o que acontece? Aí vem outro tipo de doença, que é a ferrugem, que vocês podem olhar a ervilha aqui, a gente se chama de ferrugem, nome popular. Então é básico, o que ataca muito a plantação de ervilha, a princípio o mídio e em consequência vem a ferrugem. Como vocês estão vendo aqui, já é uma plantação de ervilha, mas já está na reta final, também já aproximadamente 30 dias que não se usa mais defensivo agrícola nenhum aqui. Isso foi usado só no começo. Porque chega uma etapa dessa que a plantação já está no final, já não tem mais o recurso nenhum. A gente como evita de usar defensivo agrícola? Primeiro pelo preço, né? É lógico. E segundo também que não é desejável a pessoa consumir um produto com tanto defensivo agrícola. No caso, o nome é perigoso e a gente chama que o nome popular é veneno mesmo, né? Então a gente usa o máximo o mínimo para usar menos. Né? Para usar menos. Então essa plantação aqui, como vocês estão vendo, já aproximadamente 30 dias sem defensivo nenhum agrícola. Eles foram usados só no começo, assim como a gente faz com a alface também. Se você ficou curioso sobre as melhores técnicas de plantação, procure o nosso site g1.globo.com para mais dicas. E o Globo Rural fica por aqui. A gente se encontra no domingo que vem. Tenha um bom dia. Bom dia.